Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Comissão de Finanças realiza mais uma reunião para ouvir representantes de órgãos municipais sobre o orçamento para 2018. Nós vamos fechar com a Fazenda todos esses dados, todas as demandas apresentadas por todas as secretarias e empresas. Plenário tem dia intenso de votação. Vereadores derrubam 4 vetos do Executivo. E você vai saber o que tem em comum estabelecimentos comerciais tradicionais da cidade, como a Confeitaria Colombo, a Mala Inglesa e o Bar Brasil. A partir de agora, eles serão considerados patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade. Pelo segundo dia consecutivo, a Comissão de Finanças da Câmara do Rio se reuniu para discutir o orçamento da Prefeitura para 2018. Nessa quarta-feira, os vereadores ouviram representantes da Secretaria de Educação e de 3 órgãos municipais. A reunião mediada pela presidente da comissão, vereadora Rosa Fernandes, contou com a participação dos vereadores, que ouviram representantes da Secretaria Municipal de Educação e de órgãos municipais. O objetivo das reuniões que estão sendo realizadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é justamente avaliar o orçamento de cada secretaria e das empresas da Prefeitura, para analisar a melhor forma de recompor os recursos. Por isso, durante cada reunião, os representantes apresentam o orçamento e as prioridades para 2018. Acompanhe agora as entrevistas realizadas durante a reunião dessa quarta-feira. Secretaria Municipal de Educação. Nós hoje temos 1.537 escolas, 93 escolas a mais do que em 2016, então é necessário que a gente tenha um aporte aí ao nosso orçamento para dar conta de toda a manutenção dessas escolas, continuar com o programa de climatização, que a gente fez um vigoroso programa de climatização, mas ainda temos algumas escolas necessitando de um suporte, e a manutenção da rede física dessas escolas de maneira geral, que há um desgaste natural com o uso e com o tempo. Com LURB, Companhia Municipal de Limpeza Urbana. O orçamento ele está bastante controlado, né, assim, bastante limitado, vamos dizer assim, mas é em virtude das medidas prudenciais que a Prefeitura está tomando, por conta das incertezas que a economia do país está passando. PreviRio, Instituto de Previdência. Na verdade, a gente tentou mostrar para os vereadores que foi um trabalho feito em conjunto pela primeira vez com a Secretaria de Fazenda. Então, as premissas que nós levamos para formular a nossa LOA foi exatamente toda em concordância pela primeira vez, não foi algo impositivo pela Fazenda, foi em concordância. Então chegamos a um denominador comum, então fechamos várias áreas, apresentamos o nosso déficit, conversamos sobre o déficit de 2017, como ele foi equacionado e como nós montamos a LOA para equacionar o déficit operacional do ano de 2018. Rio Luz, Companhia Municipal de Energia e Iluminação. Ficou alguma parte do orçamento aí, ele está pendente, né? A gente precisa de complementar, porque não atende até o final de 2018, pelos contratos que a gente tem atualmente, mas em contrapartida existe a possibilidade de uma PPP, que talvez tenha sido isso a ideia do governo, na medida em que apresentou o orçamento da gente com um pouco de déficit, né? Parte de déficit. A presidente da comissão, vereadora Rosa Fernandes, fez um balanço da reunião e falou sobre a próxima etapa dos trabalhos. A gente está se programando de forma inédita, porque é a primeira vez que isso acontece, não só uma discussão mais detalhada, mas se propondo a partir do ano que vem a fazer um acompanhamento periódico em relação ao desembolso da Fazenda, e isso vai dar para a gente uma noção exata do cumprimento de prioridades. E eu acho que a gente hoje encerrou uma etapa importante. Amanhã nós vamos fechar com a Fazenda todos esses dados, todas as demandas apresentadas por todas as secretarias e empresas. E eu acho que a gente vai ter uma noção mais precisa daquilo que a gente vai ter que ajudar a Prefeitura e a cidade para que o ano que vem não tenhamos tantos sustos e que possamos estar com a saúde, pelo menos, de uma forma mais equilibrada. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nessa quarta-feira.
Debate público discute projeto de lei que regulamenta o turismo nas comunidades. Projeto de lei do vereador Carlos Caiado obriga a identificação de medidas compensatórias ambientais por meio de placas informativas. Proposta dos vereadores Felipe Michel e Dr. Jairinho determina a divulgação mensal das finanças do município. E por iniciativa do vereador Leonel Brizola, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à Agência de Notícias das Favelas. O neofascismo foi tema de um debate público na Câmara do Rio. A iniciativa foi do vereador Renato Cinco. O fascismo foi criado em 1910 na Itália por Benito Mussolini. O movimento se expandiu pela Europa com outros nomes, como, por exemplo, nazismo na Alemanha. Durou basicamente até o final da Segunda Guerra Mundial, na década de 40. Já o neofascismo teve seu início após a Segunda Guerra e existe até hoje. O discurso fascista é um discurso peremptório, agressivo, de negação de qualquer coisa que não seja homogêneo, que não seja o espelho deles próprios. Então, nessa direção, negros, as mulheres emancipadas, o povo LGBT, a Umbanda, tudo que seja diferente aparece como ameaça. Recentemente, um episódio ocorrido no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, chamou a atenção em todo o mundo. Supremacistas brancos e grupos antirracismo entraram em confronto, deixando mortos e feridos. Infelizmente, o presidente Trump declarou que ele achava que pessoas que mobilizavam com símbolos nazistas e com um programa claramente antissemita e anti-negro, que devem ser reconhecidas como pessoas boas. Para esse historiador, o Brasil pode estar caminhando para uma política neofascista. O que eles são hoje no parlamento, por exemplo, é uma minoria. O que eles têm como mobilização política é maior. O que a gente tem que fazer é exigir, a partir de mobilização política, que essas agendas não sejam legítimas. No plenário da Câmara, o vereador Renato Cinco realizou um debate público sobre o neofascismo. A gente sabe que o último ciclo, de governos de extrema-direita no planeta levou à maior tragédia da história, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, como representantes desse espectro político conseguem voltar à cena no início do século XXI. Durante a audiência, um dos principais temas foi o papel da economia em uma política neofascista. No momento de crise econômica, assim, com desemprego, com a situação de estabilidade social muito aguda, os fascistas ou neofascistas sempre oferecem soluções muito pragmáticas e muito simples, e sempre conseguem construir a ideia do inimigo. O inimigo é o pobre, o inimigo é o estrangeiro, o inimigo é aquele que precisa ser atacado para que a nação, para que o alemão, o italiano, o grego, ou que qualquer povo seja superior a qualquer um outro. O plenário da Câmara do Rio viveu um dia de intensa votação. Entre as discussões estavam 4 vetos do Executivo que acabaram derrubados. Você confere agora os destaques do Legislativo Carioca nessa quarta-feira. Na sessão plenária dessa quarta-feira, os parlamentares rejeitaram 4 vetos do Poder Executivo, entre eles o projeto de lei apresentado pelo vereador professor Célio Luparelli, que estabelece direito à remoção para todos os servidores profissionais de educação que atuem em unidades escolares. Na sequência da sessão, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que inclui a possibilidade de fechamento das varandas dos prédios da Zona Sul. É muito bom, porque a gente está fazendo justiça aos moradores da Zona Sul, já que depois de 2014, com a primeira lei aprovada, quase todos os moradores da cidade tinham direito de promover o fechamento das varandas. E a Zona Sul, como foi excluída naquela ocasião, cabia aos moradores somente a mais-valia. E na época eu não estava aqui como vereador, eu exerci a função de secretário, e quando retornei à Câmara, tive, junto com o vereador Carlos Caiado, essa ideia de promovermos a inclusão da Zona Sul dentro do fechamento de varanda. Conseguimos hoje, então, aprovar em segunda discussão e agora toda a cidade pode estar apta a conseguir fazer o fechamento da varanda. O projeto de lei de autoria do vereador Paulo Messina, que inclui o voluntariado Amigos da Saúde como utilidade pública, também foi aprovado.
Confeitaria Colombo, Mala Inglesa e Bar Brasil. Os 3 estabelecimentos comerciais fazem parte da lista de imóveis tradicionais da cidade que foram registrados como patrimônio cultural imaterial. O decreto da Prefeitura foi comemorado por comerciantes e clientes. São prédios antigos que ainda preservam as suas fachadas históricas, algumas do início da República e outros de tempos mais recentes, mas também marcantes para a cidade. Retratos e objetos relembram uma época que não volta mais. Prédios que resistiram ao tempo, mas que não perderam o charme dos tradicionais bairros como Saúde, Gamboa e Centro do Rio. Mas esses tradicionais bares dessa região boêmia da cidade ganharam um novo fôlego. A partir de agora, eles serão considerados patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade. É importante porque ajuda a gente a manter a tradição desses lugares, não só aqui, como os outros que foram agraciados também. E é um incentivo para a gente, né, continuar fazendo o trabalho que a gente já faz, tentando manter a tradição. É meio redundante falar isso, mas para manter a tradição, você não pode fugir dela. Qualidade, o cardápio, tentar fazer os pratos do mesmo jeito que eram feitos desde a inauguração da casa. E isso aí ajuda a gente a dar um incentivo a gente a continuar nesse caminho. Receberam esse título 21 estabelecimentos comerciais, a maioria bares e restaurantes. Além das fachadas, eles preservaram suas atividades econômicas tradicionais para a cidade. Aqui normalmente a gente vem comemorar o aniversário dos amigos num almoço de comida tradicional alemã, né? Então a gente costuma vir até pela proximidade do trabalho também. E é gostoso, é uma comida assim saborosa, um diferencial, você diria? Isso, é uma comida bem gostosa e um ambiente também bem agradável e tradicional. O comerciante que está à frente do centenário Bar Brasil conta o segredo para não perder a clientela, mesmo com tanta concorrência. Olha, eu acho que assim, a gente continuar fazendo o trabalho que a gente faz, porque esses bares novos chegaram, não foi ruim pra gente. A gente está aqui, tem espaço para todo mundo e trazer esse público novo que eles estão trazendo para conhecer a nossa casa, que é tão antiga. E para esse pessoal novo tentar ver se eles gostam do lugar e a gente continuar mantendo essa tradição aí do público carioca. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.